Muito bem, a paz do Senhor aí. Eu quero agora, neste momento aí, sanar algumas dúvidas de algumas pessoas. O que é pecado de morte, né? Muitas pessoas têm praticado, tem igrejas aí, nós entendemos, tem uma igreja, acho que é a Congregação Cristã no Brasil, né? Ela considera que um dos seus membros que caiu em pecado, né? Que prostituiu, que isso, aquilo, outro, ele está excluído do rol de membro e está entregue ao inferno, que ele não tem mais salvação, ele perdeu a salvação. Isso é um pecado de morte que para eles já acham, né? Eles acham, eles têm, nesse caso, a igreja está condenando a pessoa, a igreja está colocando-se no lugar de Cristo, que não foi a igreja que morreu para salvar o mundo, não foi a igreja que morreu para salvar a igreja, foi o Filho de Deus que morreu para salvar a igreja. Então, o que acontece? Quem morreu na cruz, que pode condenar alguém ao pecado de morte, ao pecado, ao inferno, é somente Jesus. E o próprio Jesus nos deixou escrito lá, né? Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O único pecado de morte que existe dentro da Bíblia, que você não tem salvação, quando diz pecado de morte, é pecado de morte mesmo, pecado eternamente, pecado que vai para o inferno. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, quando Jesus estava expulsando os demônios lá, e eles falaram que Jesus estava blasfemando, que estava expulsando em nome do maioral dos Beelzebul, correto? Estava ali expulsando o maioral do Beelzebul. Aí eles então blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, e aí Jesus disse, olha, só porque eles pensaram, né, porque razoais as blasfêmias, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, que blasfemar contra o Filho, contra o Pai tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Este é o pecado de morte, o pecado de morte é este. Agora, o que a igreja, ou as igrejas que pregam o pecado de morte, que é o adultério, a pessoa que cometeu adultério, que ele está condenado ao inferno e não precisa mais ter salvação, eu digo isso, irmão, porque aqui em Minas Gerais, né, minha avó tinha casas de aluguel e atrás da nossa casa morava uma pessoa que era da Congregação Cristã do Brasil, né? Era da Congregação Cristã do Brasil. E ali o marido desta mulher, a mulher deste marido morreu, ele tinha 3 filhas. E o que acontece? E ele continuou na igreja. Então, como ele não continuou, não aguentou ficar sozinho, ele acabou caindo em pecado fora, né? Caindo em pecado fora. E aí o que aconteceu? E aí a igreja chegou, excluiu ele e disse, olha, você cometeu pecado de morte, você agora é entregado para o inferno, você não tem mais salvação. Foi isso que ele me disse. Então, ele ficou muito abatido, ele falou, já estou condenado, eu não vou mais para o céu, não adianta eu ir para a igreja mais, eu vou beber, eu vou fumar, vou jogar, prostituir, porque pelos anos que eu fiquei na Congregação Cristã do Brasil, eu aprendi que se eu pecasse esse pecado, eu iria para o inferno. Então, como eu estou ciente e pequei, eu infelizmente não consegui segurar, eu tive que pecar mesmo, porque minha esposa morreu, eu caí em adultério antes de casar de novo, e tal, aquilo outro, então eles me excluíram e mandaram eu para o inferno. Eu disse para eles, olha, em primeiro lugar, o seguinte, não foi a Congregação Cristã do Brasil, não foi meu ministério, não foi a Igreja Assembleia de Deus, não foi nenhuma igreja que morreu por você na cruz. Quem morreu por você na cruz foi Jesus Cristo de Nazaré. É só ele que decide se você vai para o céu ou não. Mas ele te deu um livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio ele disse já para você, né? Se você quiser seguir o céu, você segue. A Jesus você segue. Se quiser ir para o inferno, você vai. A única coisa que nós temos aqui entendido é que as pessoas que pregam o pecado de morte, as igrejas que pregam o pecado de morte, elas baseiam-se no Velho Testamento, no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que a mulher que fosse pegada em adultério, ela era levada em praça pública e apedrejada, né? A pessoa que fosse pegada, porque o pecado de morte não era só no adultério, o pecado de morte também era desobedecer a Deus, né? Desobedecer a Deus era a sentença máxima, né? Era a sentença máxima. Então, se você desobedecesse a Deus em qualquer coisa, entendeu? As ordens, a lei, na lei, era o quê? Era com ferro, era olho por olho e dente por dente. Então, o pecado de morte era este, né? Nós vemos aí que um homem foi caçar lenha, porque precisava de fazer o rango, por causa que o filho estava com fome, justamente no dia de sábado, e fragaram ele pegando lenha, trabalhando no dia de sábado, né? Inclusive eu vou pôr um vídeo aí também para dizer sobre isso aí, né? Sobre o sábado, né? Eu vou até anotar aqui, para mim não esquecer, porque a gente vai pregando, vai falando aqui, e a gente vai falando. E eu quero dizer para você que fica aí falando que eu sou um mercenário, que eu sou um pastor maldito, você nunca foi de Deus, né? Você nunca foi de Deus porque você não conhece a verdade, né? A única coisa que eu digo
é que você precisa se converter, aceitar Jesus Cristo como o suficiente salvador de sua vida. Porque você fica aí, ó, falando que eu sou mercenário. Quem é mercenário é você, né? Você que tá aí postando esses vídeos aí que eu tô excluindo esses links, entendeu? O diabo tá na sua vida, viu? Você é de Satanás. Por quê? Porque aqui é homem de Deus. Se você acha que eu não sou homem de Deus, eu faço uma prova entre eu e ti. Se eu aqui estou pregando, evangelizando mentira para desviar o povo da verdade com esses mercenários, igual você tá pregando aí, e você acredita, que Deus julgue entre mim e entre você a partir de agora. Desde o momento que você pegar nesse teclado do seu computador para chegar e para falar mal do meu canal, né, de minha pessoa, eu vou dizer uma coisa para você, entendeu? Eu coloquei Deus entre eu e você. A partir de hoje, deste momento, Deus vai entrar na minha causa e na sua. Se eu estou errado e eu sou pecador, entendeu? Eu, com certeza, vou pagar. Posso até pagar com a morte. E se não, você, que Deus possa ter misericórdia. Não te amaldiçoo, não. Digo para você, não estou te amaldiçoando. Estou aqui colocando a minha causa e a sua diante de Deus. Porque assim é uma forma de provar quem é de Deus. O homem que é de Deus, entendeu? Ele não anda enganando ninguém, não, certo? A minha história não é a sua, não. Eu vivi algo, eu vivi uma vida espiritual que você não viveu. Eu guardei o ensinamento do Senhor desde quando eu aprendi, entendeu? E o que houve aí, você tinha que entrar aí, é para dar o seu like dizendo, este aí verdadeiramente está pregando a verdade. E outra, é tudo base bíblica. Eu não estou aqui ganhando alma para mim, não. Estou ganhando alma para o reino de Deus. Como esses mercenários não fazem o dever dele, eu faço por eles. Certo? Então você que fica aí postando essas mentiras, essas coisas suas aí, incentivando o povo, você nem no meu canal é melhor você nem visitar, certo? Falaram de Jesus, não vai falar de mim? Qual o diabo que não vai reclamar do servo de Deus? Qual Satanás? Qual pombagira, tranca-rua? Você tá com pombagira, você tá com tranca-rua, você tá com demônio. Você precisa de ir para uma igreja de libertação para ser liberto, tá certo? Então, eu digo para você, o profano só dá o like não. O santo só dá o like sim. E aqui não é o seu canal, aqui é só pro santos. Profano vai pro inferno, vai caçar os quintos dos infernos pra lá. Porque aqui a mensagem é só pro salvo. Deus não veio pro mundo todo, não. Onde está escrito que a Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo inteiro? A minha Bíblia não diz que Jesus morreu pelo mundo inteiro, não. A minha Bíblia diz que Jesus morreu pelos seus. Tá escrito, tá? Então você não é de Cristo, então você não tem que aqui falar merda nenhuma não, asneira nenhuma não. Você não tá com nada não, meu. Entendeu? Você é filho de Satanás. Você é filho do diabo, filha do diabo. Você que comenta o contrário, que vai contra a Bíblia, você é filho do diabo. Não tá gostando porque tá tocando teu pecado, tá tocando a tua ferida. Não tá gostando porque você quer andar rebelde. Não tá gostando porque você tá crucificando a Jesus. Não tá gostando porque você está andando pro caminho para blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então saiba disso, tá? Então o que eu quero dizer é isso aí. Voltando ao assunto, irmão, o que eu quero dizer aqui. Então, o pecado de morte, né? Ele era caracterizado quando na época da lei, quando as pessoas desobedeciam a Deus, né? Então a mulher que adulterava, ela era levada da praça pública para ser apedrejada. O homem que procurou lenha para alimentar os seus filhos, né? Para acender o fogo, para cozinhar comida, ele foi apedrejado. Moisés mandou levar ele fora do vilarejo e foi apedrejado. Este aí era o pecado de morte. Qualquer pecado de morte, irmão, qualquer pecado na época da lei era de morte nesse sentido. Porque Deus, olha, qualquer profano que entrasse no santuário de Deus, colocasse o pé para dentro, ele morria, certo? Quem também, um outro pecado de morte também, quem mentisse para o sacerdote saía morto. Então, essa é a razão. Então a lei de Deus, ela era severa. Como Deus disse que iria dar o livre-arbítrio para cada um, mandou Jesus para morrer por nós. E Jesus veio com cumprimentando a lei. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. O que é lei, irmão? A lei é o seguinte, nós temos a lei no nosso país. O nosso país, ele faz uma lei e a lei acontece o quê? A lei fala o quê? A lei faz o quê? A lei chega e diz assim, aqui o homem está preso e não tem, a sentença está dada. Aí os homens de lá, eles vão lá, o Congresso, os deputados, eles criam a lei, o Senado cria a lei e fala, vamos emendar esta lei. Aqui nós condenamos o homem sem direito mais nada. Então vamos condenar, nós não achamos, vamos emendar, nós não achamos justo condenar o homem sem ele mostrar mais prova. Então o homem que está condenado, era assim que era a lei de Deus. Então aí veio e complementaram a lei, fizeram uma extensão da lei, dizendo, não, o homem tem direito de apresentar mais prova e tal, aquilo outro, e no final da história, ele tem direito de ser absolvido se provar sua inocência. Essa é a lei de Deus. Deus criou uma lei até Moisés. A Bíblia diz que a lei e os profetas foi até João. Correto, irmão? Foi até João. Então, até João existia a lei. Pode ver, né, que
o povo ainda usava a lei matando Estevão apedrejado, né? Estevão, um jovem de 17 anos, diácono, né? Não é igual esses jovens podres que nós temos nos dias de hoje, não. Igual essas mulheres prostitutas, né? Igual esses homens adúlteros, essas pessoas profanas que ficam aí postando um comentário que veio justamente, eles vieram do inferno, estavam no inferno quietinho. Claro que eu sabia que ia mexer com o ninho do diabo. Claro que eu sabia que ia mexer com esses filhos de Satanás. Então eles vinham a comentar a asneira aqui, a comentar o inferno dele aqui. Só que no meu canal você não fica, não. No meu canal não deixo, não. Você não tem direito aqui nem de respirar. O profano aqui não tem direito nem de respirar. Os santos aqui, esse canal é para os santos. É igreja, é igual Igreja Salva. Igreja Salva é para os santos, não para os profanos. Correto? Então, o pecado de morte não é o adúltero, não é você adulterar, prostituir, o marido trair a mulher trair o marido, e você está na igreja, você tem que ser confinado ao inferno, né? Como nós vemos a congregação aí, o irmão que chegou e disse para mim que foi excluído e estava entregue ao diabo, que ia para o inferno, que não tinha mais salvação. Ele disse para mim, certo? Eu me lembro o nome dele, até Laércio, né? A esposa dele morreu e ele então foi fazer o quê? Ele então caiu no pecado. Um homem caiu no pecado, errado, ele errou. O que a igreja tem que fazer? Se ele adulterou, tinha que excluir ele, mas não excluir ele do reino do céu. Quer dizer, quem tem direito de te excluir do reino do céu só é duas pessoas, correto? Você mesmo. Você mesmo. A Bíblia diz o seguinte: operando Deus, quem impedirá? Não tem um ponto de exclamação, não tem um ponto final, não tem uma vírgula, tem um ponto de interrogação. Está perguntando para você. Operando Deus, quem impedirá? O único que pode impedir você ir ao céu é só você. Praticamente nem Deus te impede você. Deus vai te impedir você ir porque você vai escolher uma alternativa do que ele condena. Então, operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá você, Deus operando em você? Quem? Quem está impedindo? A prostituição, né? A ganância, a política, né? Quem está impedindo Deus operar em você? Mas isso aqui, a TV, as maquiagens, isso me segura, isso me impede Deus operar? Porque você quer, entendeu? Nem o diabo, nem os anjos, nem o próprio Deus, ele te impede você ir ao céu. Se a tua fé chegar até a ele, ele não te impede. Tudo que pedires ao Pai, crendo em nome de Jesus, recebereis. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, arranca-te e lança ao mar, ele vai te obedecer. Então, se você, porventura, né, a única coisa, quem pode impedir ao céu é você mesmo. Né? Você pode se impedir ao céu. Você pode negar Jesus, você não pode não querer ele, porque Deus respeita o seu livre-arbítrio, o diabo não. Então é você que pode impedir ao céu, nada mais. Mas como esse pecado de morte, o pecado de morte hoje, irmão, que nós temos no tempo da graça, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Blasfemou, não adianta você fazer oferenda, não adianta você dar carro, casa, da sua cidade para a obra de Deus, não adianta você ser o bonzinho. Você tinha que fazer isso antes, entendeu? Se sentisse no coração sem ser pressionado pelos mercenários, entendeu? De livre e espontânea vontade, não pressão. Agora você quer comprar o reino de Deus com o pecado que você cometeu? Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, esse aí é o pecado de morte. O pecado de morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então a pessoa adulterou, ela fornicou, ela tá em comunhão, né? A igreja pode sim excluir ela. 1 ano, 2 anos, 3 anos. 4 anos, sei lá, quantos anos a igreja vai o quê? Vai medir ali a vida da pessoa, se a pessoa durante esse tempo foi uma pessoa fiel, uma pessoa que não trouxe dor de cabeça para a obra de Deus, que não escandalizou, ele caiu. Aqui também, irmão, a igreja tem que entender, a pessoa caiu a primeira vez, não é condenar ela, confinar ela para deixar ela apodrecer no mundo, né? É dar também a oportunidade dela se reconstruir, dela aceitar, só que porém ela tem que ter a punição. Quer dizer, existe uma lei no nosso país que réu primário, né? Ele pode ser condenado? Pode, mas ele costuma ter a pena dele reduzida. Muitas das vezes só vai na cadeia dormir e volta para casa. Então ele é reincidente, a pena é maior. Então veja bem, então o que eu quero dizer para você é o seguinte, o pecado de morte, antigamente o povo morria por causa disso, né? Moisés mandou levar o cara que chegou e pegou a lenha lá no dia de sábado, né? Porque ele transgrediu o sábado, ele desobedeceu. Então o pecado de morte é desobediência. E outra, nenhuma alma seria salva na lei. Por que nenhuma alma seria salva na lei? Porque todos desobedecem. Todos, seja lá em qualquer ponto. Então o maior pecado de morte, irmão, é a desobediência. E a desobediência leva a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E quando leva a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, aí você confinou, lacrou seu caixão no inferno.
Você entendeu? Então o pecado de morte, diz o Senhor, que é a desobediência. Você desobedecendo, vai tirando o Espírito Santo de Deus de você, você vai duvidando e vai desobedecer e vai blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Eu já falei aqui que quer blasfemar, tem um vídeo aí, você procura, certo? Então, o pecado de morte é o maior pecado de morte. Primeiro, a desobediência. Você desobedeceu, pecou de morte. Qual é o pecado de morte? Né? No Velho Testamento, morte mesmo, vai morrer e vai para o inferno. No Velho Testamento. Mas e no Novo Testamento? Não existe. A desobediência passou agora a ser amparada pela salvação, pela graça. Você desobedece hoje, pede perdão, porque se um homem pecasse, ele tinha que pagar um preço, ele tinha que levar animais, tinha que isso, que outro, para Deus aceitar, chegar no sacerdote, oferecer derramamento de sangue, para Deus aceitar o seu perdão. Hoje você pede perdão diretamente a Deus, porque antes era na lei, hoje nós estamos na graça. Então não temos que usar a lei toda, se deu para condenar uma igreja. Parte da lei ainda continua, outras, Jesus fez uma extensão para absolver, correto? E nós vamos dar aqui sobre o ensino do sábado. Então, voltando a dizer, isso eu entendo, irmão, eu entendo, certo? Agora, se você quer continuar com suas crenças, é problema seu, eu entendo Bíblia. Agora, se você acha que não, o problema é seu. Então, veja bem, então, no entanto, o pecado de morte, né, antigamente na lei, era desobediência. Por isso que eles eram levados, aquele que desobedecia, a mulher desobedecia, adulterava, era levada, pega adultério, pedrejada, o homem pegando lenha, pedrejada, aquele que trabalhasse no sábado era apedrejado. Então esse era o pecado de morte por causa da desobediência. O pecado de morte, ele migrou para o nosso Novo Testamento, migrou até João e os profetas. Mas quando Jesus morreu, todos os pecados nossos foram perdoados, tem direito de ser perdão, tem o direito do perdão, e se nós pecarmos, nós não precisamos agora pagar oferendas, né, derramamento de sangue, porque o Cordeiro Divino derramou todo o seu sangue por nós. Então, o único pecado de morte que hoje nós vemos, nem é mais a desobediência, porque a desobediência leva a pessoa para o inferno, se continuar e não pedir perdão. Mas o pecado de morte que hoje nós vemos é aquele que Deus vetou. Deus vetou não, que Deus assinou, né? É a blasfêmia com a expressão de Deus. Esse é o pecado de morte. Aí se você blasfemar com a expressão de Deus, nenhuma igreja pode chegar e pode dizer você está salvo. Blasfemou, blasfemou. Então essa é a razão. Que Deus abençoe vocês aí, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, né? E divulgue que o arrebatamento está próximo. Que Deus abençoe os profanos. Sempre para baixo aí, pode dar o seu joinha para baixo aí, viu? E você que é santo, dê o seu like aí, dá um amém para Jesus. Este é o pecado de morte. Então igreja nenhuma tem o direito de condenar ninguém. Agora, adulterou, tem comunhão, exclui, tira ele dos seus meios. A Bíblia diz que você não pode saudar ele com a paz do Senhor. Vamos ver, lembrando aqui, que Alexandre e Hermineu, eles perverteram dentro da obra de Deus. E o apóstolo Paulo entregou eles ao diabo para ser castigado a carne. Então o pecado de morte é entregado ao diabo para ser castigado a carne, mas que Deus salve o espírito. Ele ainda tem perdão, o pecado do adultério, viu, irmão? O pecado do adultério, esse é o pecado do adultério. Pecado de morte não, o pecado de morte é a blasfêmia com a expressão de Deus hoje, correto? Então essa é a razão aí, que Deus abençoe. Até mais.